Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Eu estou aqui passando novamente para estar gravando mais um vídeo com um conteúdo bacana. E o conteúdo de hoje ele tem por título Sendo Cheios com Propósitos. O título tem por base Atos capítulo 1, versículo 8, que está escrito o seguinte: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que a gente vai ver nesse contexto aqui, desse texto que Jesus está falando? Nós vamos perceber que logo após Jesus ter se alimentado junto com os demais que estavam com ele, ele agora vai passar a dar algumas ordens. E esses rapazes, eles teriam que permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí no versículo 8, Jesus ele vai dizer o seguinte: vocês vão receber poder quando vier o Espírito Santo sobre vocês. Ou seja, aqueles homens teriam propósitos para eles serem cheios. Eles teriam propósitos para que eles pudessem receber o poder do Espírito Santo para fazer determinadas coisas. O primeiro propósito pelo qual aqueles homens seriam cheios seriam com o propósito de serem testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8 e no capítulo 2, versículo 16. Nesse tema que a gente leu, no versículo 8 do capítulo 1, nós vamos ver Jesus dizendo que eles seriam testemunhas, ou seja, eles seriam pessoas que falariam acerca daquilo que eles viram, sobre alguém que eles andaram junto, sobre alguém que eles viram fazer diversas coisas. E é muito interessante, porque estes discípulos eles não poderiam ser testemunhas sem antes eles receberem o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E lá no texto de Atos 2,16, nós vamos ver Pedro dando uma palavra, um discurso àqueles homens que estavam ao redor ouvindo. Nós vamos ver que ali Pedro ele vai apenas falar algo que está na palavra de Deus, que é aquilo que foi profetizado por intermédio do profeta Joel. Se nós formos perceber, nós vamos entender que Pedro ele só pôde ser testemunha daquela mesma maneira depois deles receberem o poder do Espírito Santo. Nos 4 primeiros versículos de Atos, no capítulo 2, nós iremos perceber isso. E após Pedro ele ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele receber o poder do Espírito Santo de Deus, é aí que ele toma coragem para ele ter a iniciativa de ele ser testemunha. Então aquilo que Jesus falou no versículo 8 do capítulo 1 começa a se cumprir agora no capítulo 2, no versículo 16, através da vida do apóstolo Pedro. Então se você que prega, ou até mesmo você que canta e quer um conselho para você ser bem usado, o conselho é o seguinte: ore pedindo a Deus o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você tenha coragem de testemunhar e que você também venha ter muita unção para que você possa fazer a obra dele. O segundo propósito pelo qual nós devemos ser cheios é pelo propósito de avançar na obra da evangelização. Na parte B do versículo 8 do capítulo 1, nós veremos Jesus dizer o seguinte: E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, quando Jesus ele está falando isso, ele está dando aqui uma palavra aos discípulos daquilo que iria passar a acontecer após o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Nós vamos ver que Jesus começa falando o seguinte: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, aqui Jesus já está dizendo a eles o que eles precisam para que eles venham ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e por todos os cantos dessa terra, que é simplesmente o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, nós não poderíamos fazer evangelização alguma, porque nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para falar das boas novas que se encontram nos evangelhos de Jesus. Nós não podemos ser missionários sem que antes nós venhamos a ter uma vida plena no Espírito Santo. Nós não podemos ser pessoas que vão levar a palavra de Deus a outras nações, a outros povos, sem que antes, em primeiro lugar, nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, para ser testemunha
é necessário você ser cheio do Espírito Santo de Deus. O terceiro propósito pelo qual nós precisamos ser cheios é com o propósito de confrontar o mundo. Lá no texto de Atos, capítulo 2, versículo 14, nós vamos ver Pedro começando a discursar. E é interessante que Pedro, ele é considerado por muitos o primeiro pregador pentecostal. E o que Pedro vai falar? Ele vai se levantar junto com os 11 e, erguendo a voz, ele adverte nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos, nós vamos perceber que Pedro, juntamente com os demais, se levantam para anunciar àqueles homens o que estava acontecendo. Visto que no texto, nós vamos perceber no versículo 5 ao 13, que é especialmente no versículo 13, nós vamos perceber que havia homens zombando, dizendo, eles estão embriagados. E aí é tanto que Pedro, no versículo 15, agora vai confrontá-los usando a verdade. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando. Sendo essa a terceira hora do dia. Ou seja, Pedro ele se levanta para confrontar a mentira dita por homens que estavam zombando deles. Pedro, ele com o poder do Espírito sobre a vida dele, ele vai se levantar agora para lhes anunciar tudo aquilo que estava ocorrendo e tudo aquilo que veio a ocorrer antes. Se você quer ter ousadia, unção para confrontar o mundo, pegue esse conselho. Antes, fique na oração, fique no jejum, fique meditando na palavra, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você venha a ser um missionário da palavra do Senhor. Mas antes, seja cheio. O quarto propósito pelo qual eu quero apresentar aqui é que sendo cheios com propósito. E o quarto propósito é com o propósito de ganhar almas. Nós iremos analisar o versículo 41 do capítulo 2 de Atos. Nós formos analisar esse texto, nós iremos perceber que o versículo 41 diz: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que nós iremos perceber bem a fundo nesse texto? Nós iremos perceber que Pedro, o pregador que foi cheio do Espírito Santo no derramamento no dia de Pentecostes, ele se levantou para confrontar a mentira que estava sendo dita pelos homens que estavam zombando. Ele se levantou para pregar a palavra para aqueles homens. E nós iremos perceber que Pedro, também cheio do Espírito Santo, ainda no versículo 38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados de vocês e recebeis o dom do Espírito Santo. É interessante que Pedro, cheio do Espírito Santo, já nesse momento, ele está pregando arrependimento. Pedro, aqui ele não está molando para ninguém. Pedro, ele confrontou quem zombava e agora Pedro ele está apresentando aquilo que eles precisavam fazer. Que era o quê? Que era o arrependimento dos seus pecados. Grandes ganhadores de almas na história da humanidade, grandes missionários, antes deles serem esses grandes missionários e grandes ganhadores de almas, eles foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Eles tiveram as suas vidas totalmente dirigidas pelo próprio Espírito Santo de Deus. O problema de muita gente hoje é que eles querem ganhar almas para Cristo de qualquer jeito. Pessoas que não têm vida no altar, pessoas que andam lado a lado com o diabo e ainda dizem que elas querem fazer a obra de Deus. Para essas pessoas, antes de fazer a obra de Deus, é necessário que Deus faça uma obra na vida delas através do seu Espírito, para que essas pessoas venham ser grandes missionários, grandes evangelistas e grandes ganhadores de almas para o reino de Deus. No versículo 37 nós vamos perceber que quando eles ouviram essas coisas, o coração deles compungiu-se-lhes e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos? Aqui já dá para perceber que a mensagem de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, a mensagem de alguém que tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, é uma mensagem eficaz, é uma mensagem bíblica, é uma mensagem que contém endereço, é uma mensagem que
traz ao coração do ouvinte uma mudança de vida. Seja cheio do Espírito Santo a ponto de que as pessoas ouçam a sua mensagem, a ponto de que as pessoas ouçam as palavras de Deus saírem da sua boca e a vida delas sejam mudadas. Olha Pedro, tem grande exemplo na Bíblia de uma mudança na vida de um homem como o de Pedro. Pedro era um homem totalmente explosivo. E logo após a mudança de Deus na vida de Pedro, olha o que Pedro está fazendo. Outrora, Pedro ele era explosivo. Agora, Pedro ele era um missionário que estava fazendo o quê? Estava pregando a mensagem de arrependimento àqueles homens. O último propósito pelo qual quero apresentar aqui é com o propósito de viver na prática do amor uns com os outros. Nós iremos ver isso no capítulo 2, nos versículos 42 ao 47. Se nós formos analisar o texto, nós iremos perceber o seguinte, que aqueles que foram convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos. Por intermédio de quem? Por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e todos tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, que é o que me chama muito a atenção. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo precisam entender que diariamente elas precisarão andar na prática de amor uns com os outros. Praticar os 70 vezes 7 uns com os outros. E não adianta falar que você é cheio do Espírito Santo se todos os dias você busca contender com alguém. Não adianta você dizer que você é uma pessoa que tem sua vida dominada pelo próprio Espírito Santo, se você é uma pessoa que todos os dias da sua vida você sempre vai buscar brigar com alguém, fofocar de alguém, falar mal de alguém, fazer isso ou aquilo contra a vida do irmão. Não adianta você falar isso. Não adianta você se dizer cheio do Espírito Santo se você faz tudo o que é contrário à vontade de Deus. O Espírito Santo, de modo algum, ele vai fazer você praticar as coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, portanto, ele sempre vai te direcionar ao caminho do amor, ao caminho da santidade. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você é uma pessoa que diz ter o poder de Deus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo sobre você, procure a cada dia amar ao próximo. Não humilhe ninguém. Não despreze o homossexual, não despreze a prostituta, não despreze o adúltero. Seja contra o pecado deles, sim, mas não seja contra eles. Não seja aqueles que condenam. Seja alguém cheio do Espírito Santo, que estenda a mão para o abraçar, que estenda a mão para lhe dar carinho, que estenda a mão para lhe dar amor. Essas pessoas são as que mais precisam ver a demonstração do poder de Deus sobre as nossas vidas. Os homossexuais, as pessoas adúlteras, as prostitutas e assim sucessivamente. São essas pessoas que a cada dia precisam ver Deus em nossa vida. E você que é homossexual, ou você que caiu em algum pecado, ou até mesmo você que se afastou da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, está vendo esse vídeo, eu tenho uma palavra para dizer para você. É muito fácil chegar aqui para você e dizer que Deus te ama. É totalmente fácil dizer para alguém, olha, Deus te ama, Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas eu quero aqui dizer para você o seguinte, a porta do céu ela é estreita. Só que essa porta do céu ela não está fechada de modo algum. Você que vive a sua vida em pecado, não acha que para você já não tem mais jeito, que para você já não tem mais saída. Há saída, há jeito.
se chama Jesus Cristo. Ele é o único Salvador dos homens. Então, ainda para você há esperança de salvação. Ainda para você há uma esperança de uma vida eterna ao lado de Deus. Só que claramente é necessário se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida e ter um novo nascimento. Isso tudo é bíblico. Eu não estou aqui contando algo mentiroso ou coisas para te humilhar ou até mesmo para te agradar. Não. Deus te ama. Sim. Jesus te ama. Sim. Só que de modo algum Ele vai aceitar essa sua vida em pecados. Se arrependa enquanto há tempo. A igreja não odeia vocês. A igreja apenas segue o que o nosso Senhor nos disse. É fato que se você vir para Cristo, você precisará carregar a sua cruz cada dia da sua vida. Só que no final eu tenho uma coisa para te dizer. No final é totalmente prazeroso você largar a cruz no chão e você correr de encontro aos braços do seu Salvador. Então, se você que está desviado, se você que nunca fez parte de uma igreja, ou você que nunca conheceu a Cristo, essa mensagem eu espero que ela possa ir de encontro ao seu coração, pois essa é uma mensagem salvadora. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza. Jesus te ama e Jesus, Ele é o único Salvador da pátria. Ele é o único Salvador dos homens. Ele é o único Salvador de toda a humanidade. Chegando ao fim aqui de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu já peço para você também deixar o seu curtir, o seu comentário. Você pode também compartilhar com seus amigos, com sua família, com seus irmãos ou com quem você quiser. E também você pode se inscrever no canal, que fazendo isso você vai estar me auxiliando bastante. O meu desejo é que Deus te abençoe e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.